Fala pessoal, estamos aqui no podcast do Torá com você e hoje eu tô com um cara muito especial, que eu já me sinto, antes de me aprofundar em conversa, extremamente alinhado em todos os sentidos, que é Henry Tekatz, mais conhecido como Henry Kadiba. Primeiramente, Henry, muito obrigado por você ter vindo esse podcast. Rav, eu que agradeço, um prazer estar falando aqui com você, poder contar um pouquinho da minha história, tudo que eu vivenciei recentemente e mais uma vez é um grande prazer estar aqui. Henry, só de olhar tuas redes sociais a gente fica, caramba, por onde começa? Porque dá pra ver que você é um cara assim, você tá em várias situações, vários lugares. O que mais chama atenção é que você esteve ali combatendo em Gaza. Se pudesse antes dar um background assim, quem é você, quem é o Henry, de onde você veio, pra galera que tá começando a assistir. Claro, meu nome é Henry Tekatz, minha família, nós somos paulistas, meus avós são refugiados do Holocausto, poloneses, né? Foram partisãs durante grande parte do Holocausto. Quando eles viram que já não dava mais para lutar contra os nazistas, eles fugiram para o Brasil. Chegaram em São Paulo com uma mão na frente e outra atrás, literalmente. Uau. Então, meu avô começou a estabelecer a família junto com meu bisavô desde o zero. Tem uma história muito marcante que meu avô me contou, foi quando eles não tinham dinheiro para vir de navio, então eles se esconderam aonde caem os excrementos do banheiro do navio. E um dos irmãos do meu avô, ele se infeccionou, pegou uma infecção muito forte. E para não infeccionar o resto da família, para não infectar o resto da família, eles tiveram que jogar ele pela janela do navio para não matar o resto da família com essa infecção. Então pensa que meus avós já chegaram com essa realidade no Brasil, sem ter nada. Foram muito bem recepcionados pela comunidade judaica que então estava em São Paulo e pelos italianos do Palestra Itália, que até é engraçado porque a Itália fazia parte do eixo com a Alemanha, mas aqui no Brasil super bem recepcionaram os judeus. Estudei até os 14 anos em São Paulo, estudei no Renascença, no Bialik. Uau, legal. Depois eu resolvi morar fora do Brasil, morei aí em 5 países diferentes. Fui morar no começo na Suíça, onde eu morei por 4 anos, me formei lá em comércio exterior, jogava basquete semi-profissional, então joguei a Euroliga nas categorias de base. Que legal. E depois fiz Aliá, fui para Israel e já fui para Israel com o intuito de servir a tzavá, de fazer o exército, né? Esse era algo era uma ideologia que eu sempre tive na minha cabeça. Sim. Falei, vou para Israel, vou fazer tzavá e vou fazer a melhor unidade que eu poderia fazer. Fui para lá, no começo eu fui para Mervelon. Mervelon é uma base que recepciona soldados imigrantes que até então não dominam o hebraico e precisam ter um ulpan, né? Ter 3 meses de aula inicial. Depois eu fui para Magav. Magav é a unidade da Polícia da Fronteira. E aí eu fiz o curso de Yamaz. E Yamaz é Yehidá Mistar Avim, que é muito próximo do que o Falda faz. É trabalhar infiltrado dentro dos territórios palestinos. Uau, e foi na prática isso? Isso foi na prática. Você atuou? Eu não cheguei a atuar nessa unidade porque quando eu tava ia ser 1 ano e meio de treinamento. No 4º mês, eles queriam me enviar para um ulpan de árabe e de hebraico, que eu ficasse durante 1 ano e meio só aprendendo árabe e hebraico, porque você tem a necessidade na unidade. Falei, putz, já tô com 21 anos, eu vou entrar com quase 24 anos na unidade para servir depois mais 3 anos. Vou acabar quase 30 anos com a idade que eu tenho hoje, né? Sim. Então aí, por eu estar numa unidade de forças especiais, o oficial do exército me abriu a oportunidade de ir para qualquer outra unidade. Eu optei por ir para Nahal, que é uma unidade de infantaria especializada. Servi o exército, tive grandes experiências operacionais. Poxa. E quando eu estava quase saindo do Tzahal, eu tive a proposta de entrar no Shabak, que é o Sherut HaBitachon HaKlali, Serviço de Inteligência Interno de Israel, onde eu passei nesse processo seletivo e fui enviado para a Alemanha para trabalhar nos órgãos de proteção diplomática do governo israelense. Inclusive hoje... Mas revelado, não tinha nada como a gente... Não era revelado. Não era revelado. A minha família sabia que eu trabalhava nos órgãos de proteção diplomática, mas não sabiam o que eu fazia. Até por eu ter porte de arma, a Bavária, onde eu trabalhava, que é o estado onde Munique fica, é um dos estados mais armamentistas do mundo, né? Então, para você ter uma ideia, lá nem o policial levava a arma dele para casa. E nós tínhamos um porte de arma especial para portar a arma 24 horas por dia onde a gente estava. E como faz muito frio, muitas vezes a gente não podia portar a arma na cintura. A gente tinha um pouch, que a gente tirou, como se fosse uma pochete. Então você tá andando numa estação de trem, o policial te olha com essa cara um pouco de Oriente Médio, ele já vê que aquele volume é uma pochete especial para portar a arma, eles sempre vinham abordar a gente, abordavam, a gente mostrava o porte de arma e falavam, cara, como você, um estrangeiro, tem um porte de arma aqui. E o cara cresceu lá, tá se matando, não tem. Tá se matando e não tem. E até as pessoas que você acaba conhecendo lá, elas não sabem realmente o que a gente faz.
Normalmente a gente falava que trabalhava para Elal, né? Que é sempre um álibi conhecido. Sim. E depois retornei para o Brasil, trabalhei, fiz a gestão de segurança da família Abílio Diniz, o doutor Abílio Diniz. Então tinham ali quase 200 seguranças na família e toda semana eu fazia os procedimentos e treinamento, justamente por ter adquirido isso no meu background. Claro. Depois abri minha própria empresa em consultoria em inteligência e segurança. Fui contratado pela FIFA para trabalhar como chefe de segurança da seleção da Bélgica durante a Copa do Mundo do Catar. E por que justo Bélgica? Porque eu falo francês. O fato de eu ter aprendido... Eu me formei em francês, né? Na Suíça você tem a ala francesa, italiana e alemã. Eu estava em Genebra, que é a parte francesa. Sim. Aprendi em francês e me formei em francês. Que legal. Antes da competição começar, você tem uma análise de risco. A Bélgica estava na análise de risco muito alta. Por eu ter todo o meu background, falar francês, eles me colocaram na seleção da Bélgica. E aí foi com a tua empresa que você gerou? Não, eu fui na pessoa física, né? Porque assim, era uma oportunidade tão grande que eu falei para meus sócios, segura a bomba aí, segura a onda que eu preciso dessa oportunidade. Pra você ter uma ideia, todos os outros chefes de segurança tinham 50 anos, 45. Eu tava com 27, 28 anos como chefe de segurança da Bélgica. Você chegou a enfrentar sentimento assim das pessoas? Pô, você é muito novo. Com certeza, com certeza. Acho que não só lá, né? Acho que hoje também. Sim. Depois que eu voltei de Gaza, então faziam 6 anos que eu não ia pro exército. Porque eu não ia para Israel, né? Nem de férias. E muito menos pro exército como Miluim, como reservista. Sim. Quando na madrugada do dia 7 do 10 de 2023, eu abro meu celular. Aqui no Brasil era em torno de 3 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã, e já vejo os atentados que estavam começando em Israel, no Simchat Torah. Na hora mesmo eu decido, viro pra minha família, viro pra empresa e falo, gente, tô indo pra guerra, ninguém entendeu nada. Larguei tudo, tinha projetos particulares que financeiramente iriam mudar minha vida, que eu já tava trabalhando há alguns anos. E larguei tudo pra ir lutar pelos nossos ideais. Fiquei 3 meses em Gaza, combatendo. E como é que é? Você pode... Como é que funciona pela regra da Tzavá de você depois publicar? Você pode publicar o que... Porque no teu caso data, imagino que você tinha câmera. Eu tinha a GoPro, tudo. sim. O que acontece? Quando a gente sai de Gaza, você entrega o cartão de memória pro Dover Tzahal, que é o departamento de comunicação, e eles fazem uma censura prévia dentro daquilo que tem filmado. Então, certas coisas não podem ser divulgadas, por divulgar até procedimentos de segurança do exército, outras coisas são muito gráficas para ser divulgadas, e tem um material que você pode divulgar como pessoa física e um material que o exército vai guardar para ele para poder ensinar outras tropas de assuntos e pautas reais que a gente vivenciou em combate, né? Então, quer dizer, você tem um material que já está, no caso, previamente permitido, a parte censurada. Isso. Que você pode utilizar, você pode mostrar para as pessoas. Exatamente. Até porque eu sabia, quando eu fui para essa guerra, como é muito longe da nossa realidade no Brasil, eu saberia que muitas das pessoas iam falar que era mentira que não era verdade o que estava acontecendo. E quando eu voltei, eu vi muito das declarações do atual governo federal, do governo Lula, falando todos os absurdos que eles falaram, comparando assim, Israel com os nazistas, sendo que os nazistas eles massacraram 6 milhões de judeus durante o Holocausto. Assim, coisas totalmente sem nexos que você vê que você tem um viés ideológico dentro das declarações dele. Aí eu virei a minha página, que ela era uma página da minha empresa, fiz um vídeo. Falei, gente, a partir de hoje essa é uma página de informação e eu vou estar mostrando pra vocês tudo que eu vivenciei em Gaza. É recente a tua página no Instagram? Não, na verdade eu já tinha, porque era da minha empresa, né? Tá. Então eu já tinha ali em torno de uns 10, 12 mil seguidores, mas depois que eu voltei da guerra, começou a tomar mais forma, né? E cresceu mais do que dobrou. Você voa nesse tempo. Nesse tempo eu voei. Também teve muito o fato do Eduardo, o Eduardo Bolsonaro, se aproximar de mim, ter me convidado para entrar no projeto político. Isso, obviamente, com ele divulgando, chama muita atenção. Com certeza. Até porque é um público que é muito a favor de Israel, mesmo não sendo judeu, né? Que não tem muito erro. A pessoa já pensa daquele jeito, né? Já tem uma ideia formada. E assim, a gente não tá falando nem de política, de direita e esquerda, a gente tá falando de certo e de errado, né? Claro. Porque você ser a favor de um grupo terrorista. Eu vi, tá? Ninguém me falou. Eu entrei em casas... no Kibbutz Reim, ao lado de onde foi a festa, eu cheguei em Israel no dia 10, 3 dias depois do começo da guerra. Eu entrei em casa onde a gente neutralizou terroristas fora da casa. Entramos na casa, tinha uma menina de menos de 10 anos, decapitada, com a calcinha abaixada, cheia de sangue, e na parede pichado Brigadas Al-Qassam, que é o nome da brigada militar do Hamas, pichada com sangue.
Os corpos foram levados pelo ZAC e depois começaram o Mistura da Bitarrona a fazer a perícia. Encontraram sêmen do mesmo terrorista que a gente neutralizou fora da casa no corpo da menina e na parede. Ou seja, esse animal, ele foi lá, abusou sexualmente de uma menina na frente dos pais dela e decapitou ela. Isso é só 1% do que eu vi e é 1% do que essas pessoas com essa ideologia totalmente errada são a favor do Hamas, um grupo terrorista. De monstros, né? Monstros. E aí a gente já nem tá falando de ideologias políticas ou ideais de país. Eu acho que aí já é a luta do bem contra o mal, com entendeu? Certeza. Não, concordo. Oi, a gente já logo falou de alguns pontos aqui, né, da tua formação, Israel, voltou, teve Gaza, tudo mais. Por que política? Quer dizer, você é um cara que você tem diversos empreendimentos, né? Você tem acesso a diversos empreendimentos, você tem o próprio negócio que você abriu de segurança, você teve a Bélgica, você teve a Suíça, onde você estudou. Por que você chegou e falou política? Foi uma decisão tua? Teve gente que te chamou primeiramente? O convite veio do Eduardo, mas quando eu voltei da guerra e eu comecei a ver o panorama político que a nossa Keilah, que a comunidade estava sofrendo, não só a comunidade judaica, mas como todos aqueles que apoiam o povo judeu, que apoiam o Estado de Israel, comecei a ver o nível do antissemitismo e das loucuras que estavam sendo faladas e continuam sendo ditas. E eu lembrei muito dos assuntos que eu falava com meus avós, né? Que são sobreviventes do Holocausto. E eu comecei a linkar que era o começo de tudo. E como todo bom raial, como todo bom soldado que defende o nosso país, eu via que o momento precisava de homens fortes que se posicionam, que vão ouvir o outro lado, mas não vão ter medo, que vão sofrer ameaças, mas não vão ter medo, que é o que acontece hoje. E eu acredito, Rafa, que a gente veio para esse mundo com missões. Sim. E a minha missão, eu acho que a Hashem, ele me colocou como um guerreiro. Tanto que eu fiz Tzavá, trabalhei nos órgãos de inteligência, já trabalhei nas proteções de Keilah, não só no Brasil, como pela Europa. E acho que a minha missão hoje é ser o nosso representante na comunidade judaica, ser o nosso político, primeiramente em São Paulo e depois a âmbito nacional, coisa que a gente nunca teve. E São Paulo não tem uma representatividade. Não tem. Tem aqueles de fora da comunidade que tentam surfar a onda. Surfar a onda, né? Bota uma camisa de Israel e... Porque sabem também que muitos evangélicos apoiam, então ele quer voto, né? Exato, quer voto e quer dinheiro da comunidade para fazer campanha, né? Então vê que tem um limbo político, vai lá, pega uma ou duas pautas, vai para Israel e opa, sou o melhor amigo da comunidade. Só que isso a gente já viu com Geraldo Alckmin, com o Pêsaro, com a Tabata Amaral, com uma série de políticos, né? Que não é verdade, né? Que não é verdade, viram as costas pra gente por interesse político. E é um momento, hoje eu tenho 30 anos, eu sou fluente em 5 idiomas, eu sou formado em comércio exterior na Suíça, sou formado na Escola Superior de Guerra aqui no Brasil em políticas de defesa nacional. Então você estudou aqui também, né? Tenho uma outra formação aqui também. Fiz durante a Covid, a pandemia, aproveitei como tudo virou remoto. Normalmente a Escola Superior de Guerra você tem que ir para Brasília. Como estava durante a pandemia, eles abriram online. Eu falei, putz, minha oportunidade. Porque senão fica muito caro, fica inviável de você ficar indo para Brasília toda semana, né? Sim. E sempre me interessei por política, sempre fui um defensor fervoroso do nosso povo e dos nossos ideais. E acho que eu tenho esse perfil, cara. Não me abalo com nada. Você está se candidatando pelo próprio partido... Pelo PL, né? Que é o partido onde está o Eduardo Bolsonaro. Isso, Eduardo e Jair Bolsonaro, que são hoje meus padrinhos políticos. Sim. São dois políticos, assim, sempre apoiaram nossas pautas, sempre foram a favor da gente. Você também recebeu apoio do Jair Bolsonaro? O Jair, ele já encontrei com ele. A família Bolsonaro, eles têm 2 candidatos em São Paulo. Uma é a Sonara Fernandes, que ela é uma vereadora, é uma mulher nordestina, negra, que já foi eleita, está tentando a reeleição. Uma pessoa sensacional. Legal. E eu sou o candidato homem aí do Eduardo Bolsonaro, obviamente com o apoio do Jair, na cidade de São Paulo, a vereador. E como é que está sendo essa exposição ao mundo político? Quer dizer, o que você está começando a analisar, a entender? O que você já está concluindo, né, dos teus projetos, do que você acha que vai ser? Então, assim, antes até das propostas, o que você está entendendo? O que você está filtrando de informação desse começo de mundo político? Eu acho que a primeira coisa que eu entendi é a gente não vai conseguir mudar tudo de uma hora para outra. Sempre quando a gente começa na política, a gente não, vou entrar, vou mudar e tudo. Não é bem assim. Sim. A gente vai fazer a diferença, mas é um trabalho de formiguinha, passo a passo, né? A questão de perseguição, então hoje as ameaças que eu sofro de Hamas, de Hezbollah, de MTST, Sério mesmo? Sim, PSOL, PT... Uau.
Enfim, posso fazer uma lista aqui gigantesca. Não que eu tenho medo, né? Porque terrorista a gente pega a cabeça e coloca na bandeja de janta depois. Sim. Porque eles justamente querem causar um medo em você, que você deixe de falar, que você deixe de trazer as pautas, de que você deixe de falar a verdade. Sim. Coloque seu rabinho entre as pernas e sai. Deixem só eles falarem o lado deles, né? Sim. Mas esse é o momento da gente se posicionar. Senão, eu não tenho dúvida, se a gente continuar nesse passo, que a gente vai estar vivenciando algo que o nosso povo já viveu. Sim, é verdade. Porque a gente nunca acredita, né? Existe esse tabu, né? Não vai acontecer de novo. Estamos em 2024. Era da internet. A internet que está sendo bloqueada, censurada aqui no Brasil. Pois é. A gente se aliou hoje a Irã, a Venezuela, a China, a Coreia do Norte. Que tristeza. Olha, uma tristeza. E assim, é uma página de mídia social, entendeu? Não é que você tá bloqueando uma página que faz apologia ao terrorismo, ao pedofilismo, ao racismo ou qualquer outra coisa que é repugnante. É uma mídia social aberta. Com 22 milhões de pessoas utilizando, uma das plataformas mais utilizadas, né, em números absolutos do mundo é no Brasil. Sim. O X, né? Onde todas as pautas políticas sempre iniciaram lá. Pautas políticas e de informação, né? Aí, quer dizer, nessas horas você olha isso e fala, caramba, mais ainda eu tenho que atuar, eu tenho que pegar esse meu lado todo ativista, o teu lado também conservador que você tem e botar... Como é que é a tua visão, por exemplo, meio óbvia a pergunta que eu vou te fazer, mas de armas? Como é que você visualiza a questão de armas e como você gostaria de levar isso para a Câmara dos Vereadores em São Paulo? A questão na Câmara dos Vereadores, a gente não tem acesso à legislação de acesso às armas. Isso é a nível federal. Certo. Mas, podendo dar a minha opinião aqui, eu tive meu primeiro contato com arma com 13, 14 anos. Meu pai pegou a arma dele, me mostrou como funcionava, me ensinou as regras de segurança e me falou as regras, né? O que é você ter uma arma. A arma em si só, ela não mata ninguém. Quem mata é o CPF que está atrás puxando o gatilho. Assim como o carro sozinho, ele não vai matar ninguém num acidente. Quem vai matar é o cara que bebeu, pegou o carro e vai fazer o acidente. Alguém pode assassinar alguém pegando um tijolo e batendo na cabeça dele. Sim. A arma nada mais era, ao meu ver, do que um equalizador de força. Eu vou te dar um exemplo. Se você está na sua casa, você tem uma arma para defesa da sua família e da sua propriedade. Sim. Você está trabalhando, você está fora, sua mulher te liga e fala... Tem alguém tentando forçar a porta aqui. Chega, é um cara de 2 metros, 120 quilos. Fisicamente, tem como uma mulher ou uma criança, um adolescente se defender desse cara que entrou mal intencionado na sua casa? Com certeza não. O desastre ele já está certo. A única coisa que vai equalizar a força com uma pessoa mal intencionada é uma arma de fogo. E isso serve para a pessoa mal intencionada que vem com uma arma de fogo também. Ela é um equalizador de força. E isso a gente vê nos números do governo Jair Bolsonaro, onde o acesso a armas ele foi liberado a pessoas que têm a capacidade mental e jurídica de portar arma, porque não é qualquer louco que pode botar uma arma na cintura e sair. Tem que passar por teste psicotécnico, psicológico, ver se ele não tem passagem na polícia. E você pega os números do governo Jair Bolsonaro... O nível de assalto ele diminuiu muito, o roubo ele diminuiu, porque o ladrão ele estava na cabeça, putz, eu vou assaltar alguém aqui no farol, mas não é só a viatura de polícia que vai passar aqui, é qualquer paisano, é qualquer civil que pode ter uma arma na cintura e ele vai lá e vai me dar um tiro. Você cria o efeito psicológico na criminalidade totalmente diferente. Muito bom. Para não falar a questão da posse e da defesa residencial, que aí a gente não precisava nem falar sobre isso. Não precisava nem falar, né? É um equalizador de força, é como eu vejo, mas dentro, obviamente, desde que tenha pessoas capacitadas. Claro. Eu, um militar, um dos melhores exércitos do mundo, que já lutei guerra, que já servi no serviço de inteligência, que garanto que eu manuseio arma melhor que muita gente que tem direito a acesso a armas hoje. Por que eu não poderia ter o porte de arma? Sendo que hoje eu sofro ameaças de morte de grupos terroristas, por exemplo. Muito louco isso. E falar nisso, você tem pessoas, quer dizer, não é concorrência, mas você tem pessoas que também estão tentando entrar na Câmara dos Vereadores que tem um pensamento bem contrário a você, que já teve algum embate ou que tem um pensamento realmente talvez até pró-Hamas, não gosta de judeu, não gosta de Israel. Tem pessoas assim que você tem visto? Hoje o PT tá lançando um sheik chamado Sheik Rodrigo Jalu, que ele é um brasileiro que foi radicalizado no Irã, veio para cá, e existem diversas fotos que a gente tem e provas que serão soltadas no momento certo,
comprovando os laços dele com o grupo terrorista, apoiando grupos terroristas e a favor da Jihad, que é a Guerra Santa, que é exterminar não só os judeus, mas todos aqueles cristãos evangélicos que pensam ao contrário deles. É isso que esse grupo terrorista que ele é associado, ou que pelo menos ele se identifica, faz. Então, para a gente ter uma ideia como os grupos terroristas estão se infiltrando hoje dentro da política nacional. Para não falar das células terroristas que já existem no Brasil há muitos anos, e não estou falando só de Tríplice Fronteira, estou falando do Brasil realmente todo, onde você tem células de Hamas, de Jihad Islâmica, de Al-Qaeda, de Daesh, de Hezbollah, que estão hoje no Brasil e já não operam mais só como plataforma financeira. Eles vão utilizar como plataforma operacional também. O Hezbollah ele já deu a luz verde no Brasil há 2 anos para um atentado terrorista. Acontece é que o governo israelense ele intercepta as informações e passa para a Polícia Federal. Isso já aconteceu nos últimos tempos, recentemente, né? E o Dino, que era então ministro da Justiça, ficou bravo, porque disse que não tem intervenção externa. Amigo, nada mais é do que uma cooperação entre agências. Um obrigado, né? Um obrigado é o mínimo, né? Ele ficou bravo porque a Polícia Federal não ganhou a notoriedade que tinha, mas a informação veio de fora, veio do Mossad, entendeu? O Mossad que passa a informação, eles estão em tal endereço, são essas pessoas, aqui estão as provas, literalmente vai e faz. Então a gente tem que entender que também o Brasil só não trabalha sozinho e quando outros órgãos ajudam a gente só tem a agradecer e não a ficar bravo. E só ganhar, né? Porque cooperação com países bons, com tanta inteligência como Israel, o Brasil só tem a voar, crescer, né? É que parece que hoje esse atual governo eles só querem cooperação com o Irã, com a Venezuela, com a Coreia do Norte. Isso a gente tá vendo, isso é provado. A gente vê o presidente, o nível de mentira, dizendo 12 milhões de crianças foram mortas em Israel, em Gaza, sendo que tem 2 milhões ao todo, não tem 12 milhões. Quer dizer, é muita mentira que chega a ficar assim, para quem conhece, fala, meu Deus. Que loucura é essa? Ele tá mentindo assim, adoidado. Para tentar fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. E é aquilo que a gente fala, uma mentira falada 1000 vezes, ela vira uma verdade. E é justamente isso que eles tentam fazer. Que louco isso, muito louco. Muito louco. E tem o próprio Geraldo Alckmin, que estava na posse do presidente do Irã. Meu Deus. Na primeira fileira. Ele era o único representante de um país. Todos os outros eram representantes de grupos terroristas. E na mesma noite, o que acontece? Não foi Sinwar, foi... Qual o líder do Hamas que foi eliminado? Eu esqueci o nome dele. Foi foi o maior líder tirando... Não foi Mohamed Deif, não foi Sinwar. Tinha o Khaled Mashal que ficou no lugar Khaled dele. Mashal Medini, eu esqueci o nome. Esquecemos os nomes, enfim. Foi eliminado no Irã, o líder do braço político do Hamas. O Geraldo Alckmin estava lá, num hotel a poucos metros da onde ele foi assassinado. Assustador. E aí o que fica a população brasileira, a minha pergunta é, se o Brasil... a gente já está numa terceira guerra mundial, ela é híbrida, certo? Sim. Ela só não foi declarada ainda e não tem aviões pelo céu e porta-aviões pelo mundo todo, mas ela já está acontecendo. Se ela estourar daqui uma semana, ou 1 ano, ou 2 anos, e aí você vai ter o eixo da OTAN, dos Estados Unidos, Israel, França e todas as outras democracias, e você tem o eixo do mal, que é a Rússia, que é a Venezuela, que é o Irã, que é a Coreia do Norte. China, muito bem lembrado. Sira-Esha, né? O eixo do mal, né? O eixo da maldade, né? Exatamente. E trazendo mais pro lado da nossa religião, eu já vejo que nós estamos no Gog Magog. Sim. Eu acho que o Gog Magog já começou e a gente vê isso pelas próprias sinais que a Shem tá mandando pra gente. A própria raposa vermelha no Kotel. Para quem não sabe, pessoal, o Wayne tá falando do Gog Magog é a última guerra que a Torá fala, né? Em Risquele, tem Ezequiel até o capítulo 38. A guerra que vai encerrar as contas do mundo. Que vai vir Mashiach, Messias. E faz sentido, né? Raposa vermelha, os milagres que estão acontecendo, a volta do povo judeu para Israel... Ismael, né, os ismaelitas radicais, que é o terrorismo islâmico vindo com toda vontade. E o maior aliado se virar contra nós, que é os Estados Unidos. Então começou com o embargo de armas, com as declarações. E agora, se o Trump não for eleito, por exemplo, qual que é o panorama que a gente vai ter para a defesa nacional israelense? A Kamala Harris, você vê a galera que está entrando junto com ela. Uma lá acabou de dizer que os judeus comandam a política e a mídia americana. Quer dizer, falas extremamente antissemitas. E essa galera poderia entrar com ela, com a Kamala Harris, na próxima eleição. E a gente poderia estar muito mais frito do que com o Biden. Com certeza. Porque eu acredito que ele consegue ser bem pior ainda. Com certeza. E já fazendo um paralelo com o que você falou, trazendo os protestos que foram feitos nas universidades americanas. A gente sabe que aquilo é financiado e tem todo um sistema operacional por trás. Mas esses adolescentes que hoje fazem esses acampamentos...
eles são os tomadores de decisão do futuro. Porque depois esse cara vai virar um CEO, ele vai virar um advogado, ele vai virar alguém muito importante na política nacional. São esse tipo de pessoas que vão tomar a decisão nos Estados Unidos. Então a gente precisa abrir o olho, porque o nosso problema ele não só agora, é o mesmo problema do Hamas. Eu estava lá em Gaza, você entra nas casas das pessoas. Ou você vai encontrar túnel, ou você vai encontrar arma, ou você vai encontrar caderno de doutrinação. O que são os livros de doutrinação? Mein Kampf, livro do Hitler, livros ensinando de escola, tá? Livros escolares, ensinando que o certo é vir e assassinar algum judeu com uma kippá, com uma faca na garganta. Esse é o tipo de doutrinação que foi feito dentro da sociedade palestina. O problema em Israel é muito maior, falando de Gaza, é muito maior do que só ganhar o Hamas e estabelecer a segurança no sul de Israel. É o que a gente vai fazer com a doutrinação que foi feita dentro da sociedade palestina. Que estão ali na meiuca de Israel, né? No meio. Tem a Cisjordânia ali, milhares de pessoas saindo e voltando para suas casas. Isso é um problema, porque eles podem tentar um 7 de outubro interno. Com certeza, com certeza. E se o Hamas ele tivesse a possibilidade no dia 7 de outubro, ele tinha matado todo mundo em Israel, 9 milhões de pessoas. Você pode ser muçulmano, católico, judeu, eles iam te matar. Inclusive o muçulmano que foi salvo por Israel alguns dias atrás, estava na mão dele. 300, quase um ano sequestrado. Então não tem essa para eles, né? Não tem. Muçulmano, não muçulmano, árabe. Não tem. Para eles é jihad acima de tudo e é qualquer isso. coisa vale em prol de uma guerra santa. Talvez por isso que o governo atual aqui no Brasil tem isso, porque qualquer coisa em nome de uma agenda Karl Marx, esquerda radical, socialista, é qualquer coisa em nome da agenda, né? Qualquer coisa. Se a pessoa foi condenada, foi presa, não tem problema, vamos descondenar e agora ele é um justo. Né? Vamos apagar o passado. Vamos apagar o passado e tá tudo bem. Então, em nome da agenda, eu acho que o governo federal, ele se alinha muito, né? Ele fala, poxa, dá certo lá. Olha que legal. Totalmente, totalmente. Isso já não é só de agora. Você pega as imagens de quando o Lula fez a primeira visita em Israel. Ele recusou de ir no túmulo do Herzl e foi no túmulo de Yasser Arafat. Ele recusou de ir no túmulo de quem criou o sionismo para ir no túmulo do maior terrorista até então da autoridade palestina. Foi o que mais matou, sem dúvida. A OLP foi o que mais matou. Durante a segunda intifada, quantos atentados a bombas eles fizeram em Israel? Quantas pessoas eles mataram? É verdade. E é muito louco. E o que me deixa mais sem entender é como pessoas da nossa comunidade chegaram a tomar essa opção de voto. Porra, é um cara que saiu na Playboy falando que ele admirava Hitler. Hitler, né? Sim, sim. Eu concordo que Jair Bolsonaro não é perfeito e ele teve os erros dele, assim como todo mundo tem um erro. Mas, gente, entre Jair Bolsonaro e Lula, é sério que a gente precisa falar sobre isso? Sim. O cara foi condenado em 3 instâncias e depois descondenado. Você pega o Palocci, que era assessor dele, você coloca no YouTube Palocci e Lula, tem ele lá falando quantos milhões de reais ele já entregou em dinheiro vivo para ele. Não, foi o maior escândalo de corrupção do Brasil. Então, assim, a gente tá pegando tudo e jogando debaixo do tapete. Esse é o exemplo que a gente quer dar para os nossos filhos, para os nossos netos. O nosso presidente é um cara que foi julgado, condenado 3 vezes, descondenaram ele é a favor de algumas ditaduras e alguns grupos terroristas, mas tá tudo bem, porque o amor voltou. Ou seja, eles estão dizendo, em outras palavras, o crime compensa. O crime compensa. E no Brasil, realmente, parece que o crime compensa. Porque você pode ser descondenado e voltar a concorrer como se nada tivesse acontecido. Agora, se você quer escrever alguma coisa, o que você está pensando na internet, você vai lá acordar às 6 horas da manhã com a Polícia Federal na sua porta. Por mais que você não tenha falado nada demais. Então, hoje no Brasil, o poste mija no cachorro, não é o cachorro que mija no poste. Os valores estão totalmente inversos. Tanto que quando eu estava indo em Israel, o pessoal está falando, porque o Bolsonaro, ele atrapalhou, molestou uma baleia. E isso é um absurdo, porque, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Então, é assim, é um traje cômico inacreditável, né? De um lado, 1 trilhão de rombo, chegam a falar o maior escândalo. Até o Obama, que é de esquerda, escreve na bibliografia dele, o maior escândalo, talvez, da história moderna foi esse caso de corrupção do Brasil com o governo Lula. E a pessoa, não, você atrapalhou uma baleia. Que loucura. Ela tá indo para a esquerda e você fez ela para a direita. Você acha que é assim que você vai governar o Brasil? Não, assim, eles tentam achar qualquer tipo de coisa para incriminar o cara. Pô, o Brasil não vai para frente assim. Não tem como. Isso é uma das coisas que me motivam a entrar para política. Qualquer coisa pela agenda, né? Tudo é política, tudo é agenda. Tudo é agenda, né? A gente não pensa no nosso povo, a gente não pensa em ninguém. Trazendo um pouco para São Paulo. Pô, São Paulo é a cidade mais rica do Brasil. Como a gente pode viver com insegurança lá? Não é possível que a gente não consiga trazer pelo menos uma sensação de segurança para a população.
com tecnologia. Obviamente o Estado não tem como estar em todos os lugares, mas você tem cases concretos de como você fazer uma Smart City para deixar a cidade mais segura. Pois é, já começando a falar, né, a gente está trazendo toda essa experiência que você teve a nível mundial, né, de vários países, para São Paulo. Que propostas você vai trazer, por exemplo, melhorar a segurança no estado de São Paulo? O que você pensa em trazer? Eu vejo que a gente pode agregar a segurança à questão de mobilidade urbana. Então, hoje você tem cases em países onde você tem sinais inteligentes com câmeras, onde eles detectam o tamanho de fluxo, a questão de transporte público, se aquele farol ele tem que demorar mais, demorar menos. E câmeras já detectando, obviamente, carros roubados, detectando pessoas procuradas com reconhecimento facial. A gente tem que agregar a tecnologia à questão humana, né? Uhum. Então, como eu disse, o Estado não vai estar como está em todos os lugares. Por isso, você tem que ter uma arma também na sua casa. Porque Sim. até você ligar 190 pode ser muito tarde. Arma e paraquedas são duas coisas que você só vai precisar uma vez. Se você não tiver lá, não tem problema. Quer dizer, tem problema, você não vai precisar de novo. Né? Muito boa comparação com paraquedas. Você tem para não usar, mas se tiver... É melhor ter. Muito melhor ter. Muito melhor ter, muito melhor ter. A questão também da gente aumentar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana em São Paulo. Tentar, isso já é a nível federal, mas eles têm que ter o poder de polícia, porque eles enfrentam ladrão de banco, enfrentam vagabundo com fuzil, e eles têm que ter o mesmo direito e reconhecimento que as nossas polícias têm. Equalizador de força. No mínimo, você tem que ter uma arma parecida, né? O poder de fogo. Um calibre de fogo Calibre, parecido, né? Porque pô, um guarda civil vai encontrar um ladrão de banco com um fuzil, ele vai estar com uma pistola. É um pouco do que a gente viu no 7 de outubro. Muitos policiais indo lá, corajosos, giborim, indo pra cima de terroristas com pistola e o terrorista com RPG e AK-47. Sabendo que, assim, a chance é 90-10, mas é o ideal, entendeu? E você, com a tua experiência, né? Imagina, a pistola, você não trabalha tanto com alcances maiores. Não, passou de 20 metros ali, já não 25 faz mais sentido metros, a pistola, né? Putz, dependendo de onde você acertar, o cara não vai... Principalmente você pega o caso do 7 de outubro, onde os terroristas eles usaram Captagon, que é uma droga que mistura a heroína e a cocaína. Isso traz o quê? Um batimento cardíaco elevado. Então você continua atirando neles, eles tomam 2, 3 tiros, mas o cara tem uma sobrevida ali de 10 minutos. Que isso. O cara tá com... Tem cara lá que a gente atirou, terrorista, foi pra autópsia, o cara com o coração rachado no meio, continua combatendo durante 8, 9, 10 minutos. Drogado. Quer dizer, você tem que desligar o cara, né? Às vezes no nem combate, assim. Nem desligando. Às vezes só dando 5 tiros na cabeça do cara pro cara cair. Porque assim, são coisas muito loucas que a gente viu lá. Muito louco. Mas uma cerveja o cara não vai tomar. Né? O cerveja o terrorista não vai tomar porque é pecado. A única coisa que eles tomaram, e essa imagem é muito chocante, quando eles tacam uma granada dentro da casa de uma família, o pai pula em cima para se defender, protege os filhos com ferido. Sem olho, sem perna, o terrorista entra na casa, abre a geladeira e pega uma Coca-Cola. E foi eliminado agora. Foi eliminado agora. Graças a Deus. O Amalek foi enviado para onde tinha que ser enviado. Foi recebido o diabo lá. A gente não acredita dessa forma dos Daesh, mas se tem algo parecido, ele tá abraçadinho agora. Né? Com certeza. Que tá é um quentinho monstro, lá. Quentinho, porque é um monstro, né? Tá num lugar que nunca devia ter saído. É igual eu falei, eu acredito muito na questão espiritual. Sim. E que é realmente a briga do bem contra o mal que a gente tá vivendo hoje em dia. Não só em Gaza, mas acho que na nossa vida inteira, né? O Henry, você tá falando isso. Em 7 de outubro, a gente viu maldades, né? E você muito mais do que a gente que viu pelo jornal, que até no campo de concentração não aconteceu. Pessoas que sobreviventes comentaram, não, o campo de concentração foi o auge da maldade. A gente não acreditava que tinha como fazer a mais. E tá lá uma mulher grávida, a pessoa arrancando fé. Quer dizer, coisas assim que é difícil até de falar, difícil até de contar. Coisas que nem chegaram a acontecer no campo de concentração, eles conseguiram ir para o nível pior. Quer dizer, não é um ser humano, ele é um monstro. O que eu acho, Uravo? É muito importante, eu sei que tem a questão da gente preservar as almas e todas as pessoas pelo que elas passaram de essas imagens não serem divulgadas. Sim. Mas o mundo, ele deveria ter acesso, qualquer pessoa devia ter acesso aos vídeos do 7 de outubro. Concordo e contigo. ver realmente... Por necessidade. As coisas mais gráficas que aconteceram lá. Durante os 3 primeiros dias de guerra, eu fiquei na minha cabeça que eu queria ver todos os vídeos. E eu vi todos os vídeos no Telegram. Isso não me deixou bem da cabeça. Porque
ali você vê o tamanho da maldade, você se sente impotente de não estar lá, apesar de eu estar no Brasil já há 6 anos e que, teoricamente, não era minha função estar lá naquele momento, no dia 7, mas você se sente impotente de não poder fazer nada com o que aconteceu. E as imagens, assim, cada vez que eu olho, não muda. Parece que é um pesadelo eterno. Parece que todo dia é dia 7 de outubro de 2023. Quer dizer, para terminar com esse sofrimento, não tem o que fazer. Tem que destruir por completo o Hamas e devolver, e pegar o sequestrado de volta. É o mínimo, né? Sim, e assumir a segurança dentro da faixa de Gaza. Claro. Assumir a segurança da faixa de Gaza, entendeu? Claro. Quantas vezes a gente vai deixar nosso povo ser assassinado porque a gente quer falar inglês com quem fala árabe? No Oriente Médio se fala a lei do mais forte. A lei do mais forte é o árabe. Ou você conversa em árabe com o teu inimigo, porque se você vir tentar falar francês, inglês, a língua ocidental, eles vão arrancar tua cabeça e tirar foto, que é o que eles fizeram. E esse é um dos problemas que eu vejo de Israel. A gente quer ser muito progressista, muito avançado, apoiar todos com quem quer assassinar a gente. A gente morre de medo de um dia alguém chegar e falar: não, vocês estão fazendo atitudes igual Hitler fez com você. O judeu tem tanto medo pela sua ética grandiosa, pela sua bondade histórica, da caridade. O próprio Silvio Santos, ele mantinha instituições no Brasil inteiro, fora do Brasil. O Eli Horan foi uma das únicas pessoas que doou 60% de todo o seu patrimônio em vida. Quer dizer, coisas que não são normais, que o judeu faz. E aí ele fala: e se um dia tentarem me comparar com esse mal? Então a pessoa começa a se sentir amarrado e não atuar. Então você vê pessoas que acham que tem que acabar com o terrorismo, mas calma. Não vamos falar nada. Vamos aos poucos, não é também assim. A gente tem que... O ódio não vai levar nada. Não é o ódio, é a pessoa... Ele só aceita te ver morto. Não teria uma conversa, porque tem gente que me fala: Rabino, por que você não conversa? Eu falei: olha, você não está entendendo. Quando o muçulmano radical, o cara que apoia terrorismo ou é terrorista, ele quer te matar, não importa o que você faça. Ele vai te matar. A única missão dele é te matar. E é por uma questão religiosa. Ele entendeu desse jeito e o sheik falou que é para ele fazer assim. Então não tem o que você faça. E muita gente não consegue. Fala: não pode ser que também é desse jeito. Não pode. E é desse jeito. Muito bom. Rafa, trazendo esse paralelo que você falou, é o mesmo problema na política. A nossa comunidade, não queremos entrar na política, a política não é pra nós. Vamos pegar alguém que não é nosso, sabe, pra não aparecer. Porra, vamos parar de ser bunda mole, entendeu? Vai ficar sendo bunda mole até quando? Ficar fazendo nota de repúdio enquanto batem em judeu na USP e não deixam entrar. Quando aconteceu isso, o que eu fiz? Eu juntei 30 judeus, não só judeus, evangélicos também, e a gente foi lá na USP. Você acha que eles fizeram alguma coisa contra a gente? Não! Porque são bunda moles também. Eles são muito machos contra mulheres, contra criança, contra um judeu que tá sozinho. Mas vamos, um a um, homem com homem, olho no olho. Vamos resolver isso. Não vai. Então, a gente tem que ter, eu não digo ser violento, mas a gente tem que ser enérgico. Porque quem quer o teu mal e quem quer te matar e quem quer te agredir, ou você vai se defender ou você vai sofrer. São essas duas únicas opções. Eu acho que ainda falta esse senso de comum entre nós na comunidade. É verdade. As pessoas ainda não estão muito conscientes disso. Eu espero até que esse podcast possa trazer um pouco mais dessa consciência para dois públicos importantíssimos: comunidade judaica e Bnei Noach, os famosos filhos de Noé, que são não judeus que seguem a Torá, até porque o meu maior público, assim, de longe, é São Paulo, né, se a gente pegar. Então, pessoas que estão ouvindo a gente aqui em São Paulo, judeus e Bnei Noach, não adianta dar para trás. Não adianta pegar uma pessoa que botou uma camiseta uma vez na vida em Israel e falou shalom, shalom, e você achar que isso significa que o cara gosta de você, ele não vai fazer nada por você, não tá nem aí para você. Agora, ver um cara aqui, comunidade judaica, o cara que tá fazendo tudo. Se eu falar, vou ter que repetir tudo que a gente falou até agora, de tanto que o cara faz. E tá falando que vai entrar com força total e apoiado por pessoas que são conservadoras de verdade, que apoiam Israel de verdade, com a família Bolsonaro. É tudo que a gente precisa pra gente dar um gás e dar um passo grande, né? Com certeza, com certeza. E acho que assim, 2026 se passa por 2024, falando de eleições. Ou a gente vai ter a consciência, agora, falando como Keilah, como Bnei Noach, como comunidade, que assim, é muito mais do que você votar num político de direita que é apoiado pela família Bolsonaro. É você votar pelo seu representante, que independente de você ser de esquerda ou de direita, eu vou estar lá por você para te defender. Pra mim não importa o seu lado político. Te importa que você é da minha comunidade e eu vou estar lá por você. Do mesmo jeito que eu tive em Israel, lutando por pessoas que se recusaram de fazer miluim, que faziam protestos a todos os momentos, e que quando você pega os materiais de inteligência do Hamas, tá lá colocado que um dos motivos do ataque do 7 de outubro era a divisão nacional que estava acontecendo e era o melhor momento para fazer.
Então, Dividir o povo judeu, né? Dividir o povo judeu. E eu tento trazer isso para o meu público. É que eu sou muito mais para você da comunidade do que alguém de direita. Eu sou o seu representante independente da sua ideologia política. Sim. Porque no final das contas é o que você falou, né? O judeu, ele, como qualquer um, ele pode ser o que ele quiser politicamente. Ele pode adotar qualquer visão política. Mas como judeu, ou como um simpatizante verdadeiro, ele sabe que na hora H, independente da visão política, ele vai precisar de alguém dizendo: eu estou protegendo o povo judeu, ponto final. Exatamente. Eu não tenho o que fazer. Assim, para bloquearem... Já bloquearam uma mídia social que é o X. Para bloquearem as outras, é assim. E a partir daí, para acontecerem coisas aqui, para que o mundo não ouça, é também muito rápido, gente. Oi, você está falando, eles podem até fazer mais inteligente, né? Não estou dando ideia para você não, Lula, não usa essa ideia. Mas, por exemplo, você tirou o X. O Facebook, o Instagram vai ficar feio tirar. Pediu para Alexandre de Moraes, não vai chamar muita atenção. Tem aquelas leis de comandar a mídia social. Censurar as pautas. E tem uns nomes que eles deram, que é a gente começar a ter uma polícia da rede social política. Pô, tá exagerando, né? Isso aqui é direita demais, isso aqui é... Não, vamos tirar. E daqui a pouco você escolhe só deixar o que você quer. No TikTok, todo vídeo que eu boto para Israel, ele é cancelado. Todo. Se eu falo, deixo de leve Israel, ele fica ali com 30 visualizações. Sendo que quando eu falo de outra coisa, 5, 10 mil, chegou 1 milhão de visualizações no vídeo. É só falar de Israel. Aí no terceiro da guerra, eu botei de Israel, TikTok falou: olha, estamos limitando a sua conta, porque você está entrando em assuntos que não tem, não sei o que, tal. Mandou uma lista gigante, que é meio que assim, é isso e acabou. Eu falei: não vou poder, se eu continuar, vão tirar minha conta. Sim. Então eles podem ir mexendo, né? Tem várias formas de você hoje em dia controlar. Com certeza, né? com certeza. Eu acho que assim, algum dia a gente vai descobrir que inclusive Instagram e Facebook hoje eles já censuram pautas de direita, conservadoras e judaicas. Com certeza. Sem dúvidas nenhuma. Vale do Silício, a galera da esquerda morre. Forte. Com certeza. E assim, para isso acontecer, censurarem tudo e Deus me livre, Chas v'Shalom, fazer um Kristallnacht de novo, é muito rápido. É verdade. Sabe por quê? Porque não tem ninguém para defender a gente. Não tem governo. As entidades que defendem são notas de repúdio e se abstêm. É isso. E acabou. Não tem ninguém, desculpa a palavra, pra botar na mesa, entendeu? Porque é muito fraco, né? É uma fraqueza que chega a ensurdecer a gente. Você botar uma nota de repúdio quando tem judeu apanhando por ser judeu, é um dane-se. Né? Como se fosse assim: o problema é teu. Mas eu escrevi, eu fiz um papelzinho lá. Mas eu não vou fazer nada, eu sou um covarde. Rafa, você falou tudo, perfeito. Isso me incomoda demais. E o que mais me incomoda é que essas entidades oficiais da comunidade judaica, elas se colocam como se só elas fossem a representação oficial. Ou seja, se a gente junta aqui um grupo de 30, 40 pessoas e a gente quer ir protestar na rua, eles vão fazer nota falando para a comunidade não ir, não apoiar, que não é oficial. Ou seja, só eles são a representação oficial da comunidade. Só eu represento, mas eu não vou representar nada. Exato. Ou vou representar quem me ajuda em interesses particulares e não em interesses comunitários. Aí eu tô vendo isso, eu conversei já com pessoas assim, para não entrar em detalhe demais, mas pessoas que falam: eu não posso apoiar A porque B falou que vai pegar minha empresa, vai ajudar, e aí tem todo o negócio de ajudar minha empresa, aí eu dou uma comissão. Pô, isso tá de brincadeira. Então, quer dizer, você, em vez de estar pensando se vão matar você por ser judeu ou não, ou fazer uma coisa pior, você tá pensando em troca de favor? Em colocar dinheiro no bolso. É assustador, né? Assustador. E me assusta muito mais quando vem de dentro da nossa comunidade, depois do 7 de outubro, onde viram o que aconteceram, eles vendem uma coisa pra nossa Keilah e por trás, politicamente, acontece coisas totalmente diferentes. Né? Mas a Hashem sabe de tudo. A Hashem tá vendo, com tudo certeza. No tempo dele. Com certeza. Quando eu tava em Gaza, já no final do meu tempo, eu pedi um sinal pra Hashem. Eu tava num momento muito difícil dentro de Gaza. Tava caindo uma tempestade, uma sufás que você não tem noção. A gente dormindo no chão com barracas, montando barracas e com madeiras e metais de prédios que foram destruídos. Uau. Ia cair uma tempestade tão forte que a gente teve que cavar um quadrado em volta da onde a gente dormia pra água não afogar a gente. Caramba. E aí eu tinha rompido o meu ombro no começo da guerra, numa luta corporal com um terrorista. Eu vou ter que operar. Uau. E eu entrei em Gaza, fiquei 3 meses em Gaza com o ombro rompido, combatendo, lutando. Eu já tava assim no ápice da minha dor e eu pedi um sinal pra Hashem. Eu falei: Hashem, se você tiver algo maior pra mim, eu preciso de um sinal, porque eu tô num momento de uma dificuldade tremenda.
Nessa hora caiu um baita de um raio próximo do nosso acampamento, muito forte, e a chuva continuou. No dia seguinte, eu fui convocado pelo tenente-coronel e eles liberaram todos os soldados do batalhão que tinham mais de 2 filhos e que moravam fora de Israel. Um mês depois veio um convite do Eduardo Bolsonaro para eu ser candidato a vereador em São Paulo. Quer dizer, você vê isso como de axé mesmo. Com certeza, com certeza. Até porque quando você tá na guerra, eu perdi 6 parceiros em combate lá e 11 foram feridos. Você vê pessoas sem cara, sem corpo, sem perna, pessoas que você conheceu a família antes. Então, quando você passa pelo Vale da Morte e você sobrevive e você pede um sinal e a Hashem vem, te dá e continua, isso não é muito mais que um sinal, é um gás, uma força para mim, mostrando que assim, você tá no seu caminho, segue. Tá difícil, mas se fosse fácil, qualquer um faria. E aí, quer dizer, você consegue muito mais com vontade de jantar tudo aquilo, né? Quer dizer, o sangue nos olhos. Com certeza. Porque você tem certeza do teu propósito, né? O meu propósito e a minha missão, né? E do mesmo jeito, se a minha missão fosse cair em Gaza, e eu acho que eu me incomodo de certa forma quando me chamam de herói, de Gibor, né? Porque pra gente o Gibor, o herói, são todos aqueles que não voltaram. Todos aqueles que caíram, não só as vítimas, como os soldados e policiais também. Eles que deram a vida pela nossa nação, pelo nosso ideal, para que a gente não venha a ter mais o nosso povo massacrado e perseguido. Esse, para mim, são os verdadeiros heróis. Os que foram, não voltaram e que as famílias deles estão sozinhas hoje. Isso é muito... Você sabe que esses dias lá na escola, nossa escola judaica, aqui no Rio de Janeiro, veio um Abba Shakul, é um pai que perdeu o filho. Ele tinha 4 filhos em Gaza, estava lutando lá. Ele é de Beit El, né, do assentamento Beit El, uma cidade linda, por sinal. E ele estava com 4 filhos lá. Um deles morreu em combate. É muito novo. Tinha acabado de casar. Não, na verdade, ele já tinha um filho pequenininho. E estava no começo do segundo filho, devia ter 3 anos e meio de casado. E aí ele conta, né, como é que foi os comandantes chegando para dizer que o filho dele morreu, porque chega 3 comandantes uniformizados, com cara de triste, e ele só perguntou, começou a chorar, falou, qual deles morreu? Aí ele falou, o Yonatan, que é o filho dele falecido. Ele falou que ele ficou destruído, transtornado. Ele falou que o filho dele, no caso, o neto, né, porque é um pai que perdeu o filho, e tinha um netinho com 2 anos. E foi esse netinho de 2 anos, ele só come, só almoça e janta se ele vê a foto ou o vídeo do pai, porque ele tá achando que o pai tá em casa. Quer dizer, olha que coisa brutal. Ele imagina que vendo o vídeo do pai, ele tá lá. Então é só assim ele aceita comer. E o que esse pai tá fazendo? Ele tá rodando o mundo inteiro para dizer isso. No final das contas não me enfraqueceu, me fortaleceu. Porque esse herói que você me fez lembrar, ele morreu... Não foi só quem está no sul, foi por todos os judeus do mundo. Porque se a gente perde Israel, a gente perde a legitimidade frente aos antissemitas para continuar sobrevivendo. A gente perde o direito de viver frente a quem odeia a gente. Então, imagina, ele falou, o meu filho morreu por vocês. Ele apontou o dedo. Normalmente as palestras não são assim. Mesmo as palestras sobre temas duros, leve. Mas o pai se emocionou, apontou, é só ensino médio também, apontou para cada um e falou, por vocês ele morreu. E eu estou vindo do outro lado do mundo para dizer para vocês que quando vocês fazem um ato aqui de judaísmo, de identidade judaica, de sionismo, vocês também estão ajudando a proteger Israel. Não se retirem da responsabilidade, porque tem um pouco dessa coisa, judeu, Israel. Judaísmo e Israel. Não, peraí. É tudo conectado. É tudo junto. Quando o Herzl pensou em Uganda, logo caiu a ideia, porque a gente ia fazer o quê lá? Né? Não era a nossa terra. Não é a nossa terra. Maravilhoso, Uganda, o mundo todo é maravilhoso, mas a nossa terra é Israel. Então, quer dizer, é importante essa identidade, né, que você passa muito, fica muito claro, né, nas tuas palavras, a identidade que você tem pujante, vibrante desse ar judaico. Né? Você sabe que eu tive o mérito de conhecer o Jair Bolsonaro em 2017, em Israel, que eles pediram para um rabino representar, eu tive essa alegria, e eu sempre andava armado em Israel. E lá, mal você tira o porte, já é uma 9mm. Sim. Ele falou, como assim? Lá no Brasil não pode? 9mm assim, tal. Ele falou, por favor, acho que é Renan, o filho dele menor, tem o filho dele pequeno. O Renan. Na época ele estava fazendo 18. Ele falou, por favor, ajuda o meu filho a entrar no exército de Israel. Eu falei, não, cara, tem que ver como é que funciona, tal, porque ele não é cidade.
por favor. E aí nisso ele foi sair com um aluno nosso da Yeshiva. E falou, ó, garotão, até 11h30 em casa, hein, cara? E o caraca, o cara é assim mesmo. É o capitão, né? É o capitão, nosso líder. tem todo aquele jeitão de verdade, né? Putz, e eles são assim, tipo, por trás das câmeras, você sabe? Eles são gente como a gente. Você senta lá, isso cativa muito também, né? Isso cativa muito. Você tá sentado com um cara que foi presidente da República, mas você conhece ele há anos, você tá falando, e assim, fala o que tem que ser dito. O bolsonarismo é ser antifrágil, é falar aquilo que é, né? Chamar as coisas pelo devido nome. E isso incomoda muito as pessoas hoje do politicamente correto, né? Incomoda. O wokeismo, o progressismo, as pessoas que acham que o mundo, vão ser pétalas de rosa, todos com dinheiro no bolso, sem... Isso não existe, meu amigo, entendeu? Vamos entrar pra realidade. Senão é o melhor dos cenários, mas isso não existe em nenhum país. Eu morei na Suíça, porra, lá também não é só flores. Né? Essa mania de misturar utopia com o que você tem pra hoje, né? Em hebraico a gente fala Matsui viraui. O Raui, o ideal é isso, mas e o Matsui? E o que você tem nas mãos? O que você tem na mão tá longe disso. Então jogar pombas com camisa branca, gritando paz é lindo, mas tá lá o fuzil do cara cantando, apontando pra você e a pomba morreu também. E a aqui pomba que você jogou morreu. Eu vejo vídeos no Rio de Janeiro, eles assaltando o carro com fuzil. É uma realidade assim, muito longe nossa de São Paulo, por exemplo. É verdade. Quer dizer, não haveria nem a necessidade com toda aquela brutalidade, mas a pessoa veio para ter certeza que vai dar certo, né? Veio com tudo. É a mexicanalização do Brasil, né? Então, você tem um crime organizado entrando na política, igual a gente falou antes, entrando nos órgãos judiciários e na imprensa. Né? Que hoje a gente tem uma imprensa totalmente estatal aqui no Brasil. Vergonhoso, o UOL, Folha de São Paulo, Globo lixo. Não vale nada, não vale nada. Não vale. Você coloca... Eles tentaram comparar o líder do Hamas, que foi neutralizado no Irã, como um líder político. Vamos dar o Nobel para a Paz, então, para o Amalek. Uau, pelo amor de Deus, é um vagabundo, um terrorista que foi responsável pelo assassinato de mais de 1.500 pessoas no dia 7, sem falar os outros atentados anteriores. Aí você muda o nome, né? Que nem o Lula fez, tem muita gente pobre, não tem problema. Quem ganha até tanto não é mais pobre. Pronto, acabou a miséria. Você muda a régua. Muda o nome. Não metrifica diferente. Bolsa Família também está atrapalhando, porque 1/3, quase metade a gente rouba, faz lavagem. Tá dando trabalho. Sim. Chega e fala, não tem mais pobre. Era tudo mentira, galera. Na verdade, eles estão muito bem ganhando R$4 por dia ou não sei quanto por mês. É muito louco. É muito louco hoje que a gente vive. E me dói de ver que grande parte da população brasileira cai nesse papo. Entendeu? A gente não tá falando de bolsonarismo aqui, gente. A gente tá falando, pelo amor de Deus, para desse extremismo. Claro. Olha a inflação que tá, olha o que aconteceu com a política internacional do Brasil, olha o que tá acontecendo, olha o judiciário, o que acontece. Se você não caiu na real ainda, não sei em que mundo você tá, gente. Pelo amor de Deus. É aquela coisa, né, que eu acho que é muito importante você estar falando. As pessoas que estão assistindo a gente, e estão assistindo porque gostam de judaísmo e estão vendo esse podcast, você pode, claro que a gente está falando aqui em um alinhamento... tendenciado fortemente por uma visão conservadora, mais à direita, mas na hora de falar de lutar contra o antissemitismo, independe, né? Na hora de você defender a comunidade judaica, na hora de você conscientizar as pessoas do que foi o Holocausto, do que foi 7 de outubro, vai independer completamente se você é de esquerda ou se você é de direita. É o certo e o errado. É o certo e errado, quer dizer, as pessoas aqui que se consideram mais à esquerda podem continuar olhando para esse podcast falando... Tá representando a minha pauta, tá representando 100% do que eu preciso. E outra, Israel é um país socialista. Israel é um país socialista. Você sabe do que eu tô falando. A gente tem os kibbutzim, que é uma prova viva disso. E foram os primeiros a serem visados pelos grupos terroristas. Então, acho que assim, isso eu também levo pra política. Eu acho que assim, de todos os países que eu morei, Irav, tem muita coisa que dá certo. Só que nem tudo que dá certo lá fora vai dar certo aqui. A gente tem que tropicalizar e trazer pra nossa realidade. Então, eu acho que assim, Israel você quase não vê mendigos na rua. Você vê, mas muito poucos. Por que isso? Porque a educação influencia desde pequeno. A questão do Sherut Leumi, do Serviço Nacional. Quando você não vai pro exército, você vai pro Sherut Leumi. Então, são várias coisas que a gente pode trazer para nossa realidade que isso vai infligir diretamente na qualidade de vida positivamente da população. Você vê a Coreia do Sul abraçando várias ideias judaicas e se transformando de acordo com o PISA. Eu estava agora há pouco aqui com uma pessoa superintendente da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Ela falou, eu estava falando da Coreia do Sul, eu falei, assiste no YouTube, tem um documentário sobre Coreia do Sul e o judaísmo e a Torá.
Ela falou, engraçado, de acordo com o PISA, um dos melhores lugares do planeta da parte de educação é a Coreia do Sul e de não sei o quê. Eu falei, faz sentido. Os lugares que normalmente se alinharam com ideias, com princípios milenares judaicos, normalmente se dão muito bem. Sim. Você pega os Estados Unidos, você pega a Argentina, agora o Milei fazendo milagre ali. Milagre. Eu fui na Praça Rosada, que eu estive lá, fui dar uma palestra, e aí um rapaz brasileiro chegou para mim e falou, olha, eu no Brasil era petista. Eu estou morando há 6 meses aqui e eu virei Milei. Eu falei, por que você virou Milei? Ele falou, cara, quando eu cheguei aqui à Praça Rosada, era gente usando droga, um monte de mendigo na rua. O Milei chegou e falou, não, essa galera não pode viver desse jeito. Tanto pelo lugar, mas muito mais pela vida deles. Vambora. Todo mundo vai ser internado aqui, a gente vai ajudar todo mundo. O cara deu uma reviravolta em 6 meses, você vai em Buenos Aires, é difícil você ver alguém na rua. Como o cara fez isso em alguns meses, é bizarro. O cara é um trator, o cara é um leão. Porque é difícil. O cara às vezes tem muita vontade, mas tem muito problema lá dentro, como no sistema, como do Brasil Muita fez com o gente Bolsonaro. minando o governo dele. Minando. Né? Mas o Milei, não sei como o cara consegue. O cara vê que nem um trator, mas aquela coisa, no avalanche. Todo mundo vai ser levado junto. E aí a deflação, os preços estão começando a subir porque está começando a valer mais as coisas. Quem está vindo de fora está gastando mais na Argentina, isso está maior fluxo de economia. Quando você quer, quando você está alinhado com princípios judaicos, não é que judeu é melhor, ninguém é melhor que ninguém, mas os princípios judaicos são milenares. Sim. É igual você pegar um povo indígena que conhece há 500, há 1000 anos algo que você não conhece, vai aprender com ele. Então o povo judeu é um negócio interessante. Vem da Torá isso, Da né? Torá, Os nossos ensinamentos. Então é algo que vem há milhares de anos e está no nosso sangue. Nosso sangue. É a mesma coisa, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, é o Diviskop, né? Que é a nossa sensação de segurança e insegurança quando a gente está em ambientes. O judeu tem isso muito aguçado. Porque historicamente, a gente é um povo perseguido e os nossos antepassados, com certeza, em algum momento foram perseguidos e precisaram lutar entre a vida e a morte. E isso fica no nosso sangue. Você sabe que eu tenho um tio, é primo, mas a gente chama de tio, porque quando é bem mais velho, que ele teve um dos maiores restaurantes de sushi, infelizmente quebrou, os maiores restaurantes de sushi do Rio de Janeiro. Uhum. E fazia muitos eventos kasher. Ele falava, Eliel, toda vez que eu fazia evento para a comunidade judaica, eu fazia uma reunião antes e falava, galera, é o seguinte, não é metade comida, metade bebida. A gente vai aumentar para 2/3 comida, só 1/3 bebida. Ele falou, por quê? Ele falou, porque está no sangue do judeu o histórico de perseguição, de não vai ter comida, vai acabar. Uhum. Esse senso é tão forte que nos eventos judaicos, ele fala, tem que aumentar um pouco a comida e diminuir a bebida. Muitas vezes não é, a pessoa pode estar bem financeiramente ou pode estar mal, mas eu vou comer um pouco mais, eu quero ter certeza que eu voltei para casa com a barriga cheia. Então você vê que esse sobrevivência. Então essa régua que o judeu tem acaba focando muito na parte de defesa, proteção, sobrevivência. E isso acaba também ensinando muita coisa, né? Sim. Ensinando também o fato como você tinha comentado antes, não vamos falar isso, vamos se esconder. Isso também vem pelo fato da perseguição. Tem razão. Muitos judeus que foram para Teresópolis, Petrópolis, interior do Rio de Janeiro, não fala, galera, não bota a mesa usada, não fala que a gente é judeu. Eu quero ficar em algum lugar do mundo em paz. Porque o pai tinha crescido no campo de concentração, porque a avó veio do não sei onde. Então a pessoa quer fugir. Sim. Então tem a pessoa que quer fugir e tem a pessoa que está fazendo como você está fazendo. Vamos pro contrário, vamos pro embate, vamos representar, né? Essas pessoas precisam ser representadas. A gente deve isso, Rav, não pra gente, mas pros 6 milhões que foram assassinados durante o Holocausto, pros 1.500 que foram assassinados no dia 7 e para todos os outros judeus que foram perseguidos e vítimas, não só judeus, como não judeus também, que foram vítimas de antissemitismo, de terrorismo e de violências por você ser a favor de uma pauta ideológica. É a mesma coisa que que ensinassem pra gente que o certo é a gente matar o palestino, porque simplesmente ele não gosta da gente ou não quer estar com a gente. Que é totalmente ao contrário. Isso seria uma aberração, e não existe isso no movimento. Exatamente. Não existe isso. Até porque a nossa luta não é contra o povo palestino, é contra os grupos terroristas que lá estão. E lembrando, quando a gente acabar, Bezerra Hashem, com um grupo terrorista e botar uma segurança fixa lá israelense, e com apoio, se Deus quiser, de países normais em Gaza, o povo palestino de Gaza estará 100% livre do que é o Hamas. Em vez de, você entrou numa rede social e estava assistindo, a gente encontrou no teu cookies do histórico que você estava vendo no canal israelense, eles matam. Eles amarram o cara em motocicleta, saem arrancando, estupram em público. Essas pessoas vão estar livres do terrorismo. Sim. Essas pessoas vão estar agradecendo.
Olha que louco isso. Gaza era para ser Dubai, a nova Dubai. Todo o dinheiro foi para o Hamas, para ala militar, para foguete, para túnel, para armamento. 500 quilômetros quadrados, num lugar pequenininho, 500 quilômetros quadrados de túnel. É maior do que a rede de metrôs e de trem de toda a Europa junta. É um negócio louco que eles fizeram ali. É muito louco. E eu vi isso com meus próprios olhos. Vi com os meus próprios olhos. Assim, a questão de engenharia de túneis é uma coisa muito louca. Eu vi túneis que tinham carros que passavam indo ou voltando. Caramba. Você chegou a entrar nas operações também, entrar em túnel? Dentro de túneis não, são só duas ou três unidades que têm autorização, tá? É Yalom, que é as forças especiais da engenharia, e a outra é Shaldag, que é as forças especiais da Força Aérea. Só eles são duas unidades especializadas que podem adentrar ao túnel. Nós sempre operamos no Piraminará, que a gente chama, que são as entradas, né? Então a gente mantém seguro para ter certeza que não vai vir nenhum terrorista ou qualquer outra coisa. Eles vêm e destroem, colocam cimento, enfim, tem uma série de metodologias. Henry, para quem não sabe, essa placa que você tá no peito, muita gente não sabe, né? Se pudesse falar um pouquinho pra galera. Claro. Essa é uma placa, é o que a gente chama em inglês de dog tag, né? Então, quando você entra no exército normalmente, no exército israelense, você recebe um dog tag exatamente assim. Recebe 2 deles. Um você vai deixar aqui no pescoço para te identificarem. O outro você vai quebrar essas 2 partes e você vai colocar cada um numa bota, cada metade numa bota. Que é para caso, Deus me livre, Haz Veshalom, você te explodam, podem identificar depois sua perna ou o resto dos seus corpos. E essa placa, depois do 7 de outubro, ela virou um símbolo nacional, não só nacional, internacional, porque a gente viu até Elon Musk portando, que é pedindo os nossos reféns de voltas, né? Bring them home now. Então é uma forma de estar juntos dos reféns. Eu, semana passada, conheci 2 reféns que são argentinos, que foram sequestrados em Gaza. Eu vi, inclusive, eles estavam aqui no Rio de Janeiro essa semana. Sim, a gente teve com os colégios judaicos, sim. E foi muito emocionante para mim, porque eles foram sequestrados, eles foram levados para Khan Yunis, que é justamente onde a gente estava com o batalhão, e depois para Rafah. Então, assim, pensa que eu tava lá dentro de Gaza lutando, tentando encontrar essas pessoas. Elas provavelmente estavam a poucos metros ou quilômetros de mim, debaixo dos túneis. E eu vim conhecê-las aqui depois de quase um ano depois da guerra no Brasil, onde eles contam a história e o relato deles do dia do sequestro é fortíssimo, né? Assim, é algo que você não consegue tirar o olho nem piscar. Porque, principalmente para mim, que eu vivi aquela realidade dos combates nos kibbutzim no começo, os combates dentro de território israelense, que isso foi muito complicado. A gente achou terrorista até um mês depois do começo da guerra. O cara se escondendo dentro de kibbutz, cavando buraco e se escondendo dentro de buraco. Que nem ratos, né? Ratos. Então eu consegui muito ver, assim, tudo que eles falavam, consegui memorizar e ver as imagens na minha cabeça, porque depois que você combateu lá, você tem um outro senso de realidade do que foi realmente o 7 de outubro. Hein, falando aqui, né, nessa parte para a gente poder ir falando um pouco mais de propostas para a galera que tá, né, que vai estar interessada em votar em você. Lembrando que é 6 de outubro também em São Paulo? 6 de outubro, um dia antes de dar um ano do atentado. Acho que nada que a gente fazia à toa, né? Porque é uma data bem histórica, né? Agora para o povo judeu, negativamente, mas que marcou a nossa vida, né? Com certeza. Então 6 de outubro é o dia do voto, igualzinho Rio de Janeiro. 6 de outubro, eleições municipais, primeiro turno. Vereador só tem primeiro turno, não tem segundo turno, né? Ah, certo. Então dia 6 é o dia D. É o dia D. É o dia D. E você, o teu número já tem, né? Já, 22018, Rai Vekayam, né? Rai Vekayam, que legal. Escolhi a dedo. Escolheu a dedo. Tem que ser o 18, é Rai. E o 22 tem a ver também com... O 22 é do partido, é obrigatório pela lei eleitoral, né? Então quando você é candidato a vereador, você escolhe os 3 números. Aí eu fiz 22, 8, não. Pra gravar o 18 tem que ter um 0 ali pra separar. 22018. Fica fácil também de lembrar. Pessoal, fácil. dia 6 é 22018, hein? Não tem outra opção. E saber que vocês estão assistindo aqui, vão votar nele, depois vocês vão ver ele lá dentro. Número 1, vão poder exigir de você, né? Com certeza, esse é o principal. Não só exigir, como também vir falar, antes de exigir, comunicar o que precisa ser feito. Às vezes nem de tudo nós sabemos, né? Com certeza. Mas com certeza, acho que assim, eu tô entrando já sabendo que eu vou tomar muita porrada também de eleitor. E isso faz parte da política e é o papel do político. A gente tem que ouvir a população para melhorar. Até porque, desculpa te interromper, eu tive uma proposta para uma multinacional americana
um salário gigantesco em dólar para eu ser diretor de segurança deles no Brasil e recusei o certo pelo duvidoso, para vir concorrer a vereador. Não, e que um salário de vereador comparado com o que você pode ganhar na área privada. Nem sendo se bom compara. empreendedor é incomparável. Nem se compara. Não dá pra se comparar, né? Não dá. Que coisa é isso? É o ideal, né? Realmente está fazendo por uma causa, né? Por uma ideologia. É o ideal. Tempos difíceis pedem homens fortes e se o homem forte não vir, o homem forte do mal vai vir, né? Com certeza. Se você pudesse falar pra gente mais alguma proposta, mas a tua pauta principal vai ser segurança? Vai ser segurança pública, que é onde é o meu maior know-how, meu background, é onde eu tenho mais conhecimento para realmente fazer a diferença na população. Sim. Isso não me impede de estudar outras pautas que eu vejo que são os problemas grandes dentro da cidade de São Paulo, como por exemplo, a questão de saúde pública, educação. Eu acho que hoje a gente, como eu disse no começo, o Estado ele não consegue estar em todos os lugares, nem na questão de segurança pública, como nas outras questões. A gente tem que trazer mais as parcerias públicos-privadas. E isso são exemplos que a gente traz lá de fora, né? Você tem o próprio Einstein, que tem convênios hoje com a prefeitura, que tem hospitais públicos de primeira linha. E por que não fazer isso com as nossas escolas? A gente dá uma melhor infraestrutura, uma mesa, sabe, você não tem muros que estão caindo aos pedaços. Veja bem, eu não estou falando da gente trazer o conteúdo programático que seja feito por uma escola particular. Eu estou falando de uma escola particular fazer a gestão da infraestrutura daquela escola. Então, você ter um ventilador, um ar-condicionado, por exemplo, você ter um ar-condicionado numa cidade como Rio de Janeiro, numa escola pública, é de extrema importância. Que aluno vai conseguir estudar, se concentrar debaixo de um sol de 35 graus com outras 30 pessoas do seu lado. Verdade. Isso é ciência que eu tô falando, não é achismo, claro, né? Claro. Então, acho que trazer as parcerias públicos-privadas são importantíssimas para a área de saúde, para a área de educação. Hoje a gente teve as Olimpíadas recentemente. A gente vê que o desempenho do Brasil ele vem caindo de acordo com os anos, né? Então hoje nós não somos nem mais o país do esporte, nem o país da educação, nem o país da segurança pública. Somos o país da vergonha só, né? Então a gente tem os nossos atletas olímpicos. Por que não a gente fazer um programa de estudo direcionado a atletas olímpicos? Que isso vai trazer a possibilidade dele de seguir a linha dele de atleta olímpico, mas quando ele acabar ele vai ter um diploma para poder, depois, Deus me livre, se a vida dele de atleta não enganchar. E até para não ter fuga de potencial, que o Brasil é ótimo nisso. Gera grandes potenciais que depois vão para Portugal. São contratados, são levados para outros lugares. Porque não vem boas oportunidades aqui. Então essa ideia que você está dando pode fazer, inclusive, a pessoa dizer, poxa, peraí, eu posso focar mais ainda aqui no Brasil. Sim. Né? O fato das escolas cívicos militares, né? Gente, escola cívico-militar não é mal nenhum. Você tem medo? Tem gente que tem medo, né? É só você não colocar o seu filho. Só você não colocar o seu filho. Você pode colocar ele em qualquer outro lugar. Sim. Agora, se a gente, como uma verdadeira democracia, a gente tem que deixar aberto essa possibilidade do pai que quer colocar o filho numa escola cívico-militar, que historicamente já existe há muitos anos no Brasil, de que ele tem essa possibilidade. Que democracia é essa relativa que a gente vive? Verdade. Então são essas visões que eu tenho. Gente, trago até aqui uma ideia que nesse podcast talvez você já tenha até pensado, tá? Porque eu acho que faz sentido que você já tenha até visto isso. Nós no Israel temos o país das startups, né? Considerado o país que per capitamente, né? Proporcionalmente tem mais startups do mundo. Empreendedora, né? Empreendedora. Em Tel Aviv foi feita uma pesquisa que se você dividisse a cidade por número de startups, seria em média a cada 50 metros uma startup. Negócio de louco. Imagina quanta ideia não pode ser trazida para São Paulo, fazendo parcerias com startups que estão crescendo, estão dando certo, e antes dela desaparecer, ser vendida por 1 bilhão tipo Waze, Bloom, foi para outro lugar, ser trazida parcerias e ideias maravilhosas para São Paulo. Com certeza, é algo que realmente eu já tinha pensado. Sim. E é aquilo que eu falo, da gente tropicalizar coisas que dão certo lá fora e trazer para nossa realidade. Com a cara daqui, né? Com a cara do Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem nossa particularidade de tudo, muito, né? Desde jurídica até de pessoas. Enfim, a gente tem que tropicalizar. A questão também da gente ter hoje ônibus públicos 100% com ar-condicionado. Não é possível que a senhora que ela acorda às 7 horas da manhã, que ela é diarista, que ela vai sair cedo, vai pegar 2 horas de ônibus, que ela não tenha no mínimo um ar-condicionado para fazer essa viagem de 2 horas. Respeito mínimo à humanidade, né? A humanidade. Sendo que o cofre da prefeitura tá lotado de dinheiro.
entendeu? E se esse dinheiro não vai para a população para melhorar a infraestrutura, ele vai para onde? E aí, você falou um negócio importante aqui, né? Qual o papel do vereador? Se você pudesse até falar um pouquinho, porque, se eu não me engano, uma das coisas que você vai fazer é fiscalizar. Com certeza. Me fala um pouquinho As pra galera. pessoas acham que o trabalho do vereador é só legislar, né? Então trazer um novo projeto de lei para o município. Mas não, a grande função do vereador é fiscalizar realmente o que é feito no município. Em qualquer âmbito do E aí você tem âmbito da direito, sociedade. eu até pergunto como leigo, Aham. você tem, qual que é a tua força? Quer dizer, como é que é? Você chega lá para um gabinete XYZ e traz uma reclamação. Claro que tem como protocolar, Sim. mas você tem carta, você tem força como vereador realmente para poder apontar o dedo em algo da prefeitura? Com E dizer, certeza. isso aqui tá errado? Essa é a função do vereador, é legislar em cima e fiscalizar a prefeitura, vendo se o dinheiro está indo para as coisas certas, para os projetos certos. Por exemplo, eu posso desde fiscalizar como abrir uma CPI contra grupos terroristas dentro da cidade de São Paulo. Não é spoiler não, né? Tô brincando. Não dá para dar spoiler, senão eles vão fugir. Eles vão fugir. Igual todos os ratos terroristas. Eles vão ter fronteira. É igual em Gaza, Arav. Todo terrorista... Raramente, de todos os terroristas que eu neutralizei dentro de Gaza, poucos eu encontrei eles realmente assim. Os ratos, eles sempre tiravam meio o corpo do túnel, atiravam e se foge, escondia. Né? Não sou homens nem de vir ficar cara a cara trocar tiro com a gente. Vamos trocar tiro. Vocês não são soldados na teoria da ideologia de vocês, nós somos soldados do nosso povo. Vamos resolver isso igual homem. São ratos. Nem no buraco, usando droga, na cidade deles, os caras ratos fogem. com refém, se escondendo com refém. Eu tive uma coisa muito louca, Aravo, lá que eu vivenciei. À noite, você tem um acampamento militar, que é a área onde as nossas tropas estão dormindo, né? E aí você tem as posições de Shmirá, que são as posições de guarda. À noite, como tá um baita de um breu, sem luz, sem nada, quando você quer ir da área que você tá dormindo pra área onde a gente faz necessidade, xixi, cocô, você tem que se afastar, porque não tem banheiro, você faz no mato, na areia, né? Então, quando você sai, você tem que se identificar as posições de guarda, porque na teoria não é pra ninguém estar andando lá, então você tem uma senha e uma contrassenha. A nossa, em específico, nesse acampamento, era Wakef Wakef, que é em árabe, aí você respondia Tzahal Tzahal. Aí isso te deixava prosseguir, né? Essa era a senha, a contrassenha naquele acampamento específico. Uma certa noite, o nosso pessoal tava de guarda, eu tava dormindo, ouço uma gritaria. Chega lá, tem uma menina. Uma menina árabe, menos de 12 anos, com certeza menos de 12, 14 anos. Pálida, doente. A gente não tinha ninguém que falava árabe fluente. O que a gente fez? A gente pegou o telefone Adom, que é o telefone vermelho, que entra em contato direto com uma linha do Shin Bet, e lá você tem um interrogador 24 horas que fala árabe fluente. Ele começou a falar com a menina por telefone. A menina era filha de um coronel do Hamas. Ela tinha ido para os túneis no começo da guerra com o pai. E o pai preparou uma câmera para... se o exército israelense matasse a filha dela. O que ele fez? Ele esperou cair a noite, colocou ela dentro de um acampamento militar de fora do túnel, de dentro do túnel para fora. E, obviamente, a ideia dele é que o soldado visse um vulto numa área militar, ele ia dar a senha, não ia vir contra a senha e ele ia neutralizar a ameaça, porque esse é o procedimento de uma zona de combate. Sim. Então, esse vagabundo deixou uma câmera pronta, botou a filha dele na linha de frente, como isca, pra mostrar, pra tentar fazer um vídeo que o exército de Israel mata crianças inocentes. Caramba. Esse é o nível de pessoas que a gente enfrenta lá. Está me lembrando de cenas, né, que eu vi uma vez para dar até um senhor sob ética, aquele sniper americano que o cara fica apontando e aí tem uma criança que do nada pega um RPG e vai atirar. E ele começa a tremer, porque ele fala, eu não quero atirar, mas o garoto vai atirar um RPG. E no finalzinho o garoto desiste. Quer dizer, olha a situação que eles colocam as pessoas que têm ética. Né? E naquele caso você ia ver o negócio, ia neutralizar, ia sair na Globo no dia seguinte. No dia seguinte, é tudo que eles queriam. Mas o contexto de antes eles não mostram. E o cara fazendo isso com a filha, né? É igual quando a gente neutralizava a cara lá que tava vestida de roupa paisana, que é 99,9% deles. O cara tá com uma calça da Adidas, uma camiseta branca igual a minha, um chinelo, ele atira contra você da casa com a K-47, acabou a munição. Se a gente não neutralizou ele joga a K-47 e sai pra rua como se nada tivesse acontecido. Como se fosse mais um civil.
Não mostra o que aconteceu 2, 3 minutos antes, que ele tentou matar lá os soldados. Quer dizer, a técnica de guerrilha eles usam a todo vapor, né? A questão de propaganda, a propaganda deles é muito forte, né? Então eles colocam o plano operacional deles sempre em cima de fazer propagandas, tanto contra ou a favor, né? É o Pallywood, né? É o Pallywood. Então você tem, por exemplo, vídeos onde eles mostram eles passando entre os becos, aí vão lá, atiram contra um tanque. Sim. Aí colocam isso como se tivesse, matado 6 soldados. Porra, a maioria das vezes interceptou aquele míssil lá e não aconteceu nada. Entendeu? E eles usam aquilo como material para mostrar, não, estamos vencendo o exército israelense. Pelo amor de Deus, o Hamas está despedaçado. A gente matou os líderes deles, Mohammed Def e todos os outros líderes. Não veio um foguete. Quando que a gente ia esperar isso? Né? É então hoje a capacidade militar do Hamas ela tá de mais e mais sendo destruída. E se você pegar os protestos que aconteceram em Israel mais recentemente, que eles foram para Yalona, bandos de safados, porque você tentar criar uma divisão nacional no momento que a gente vive, isso para mim é traição nacional. Sim. É traição nacional tá fazendo isso. Você não tem ninguém em idade militar lá, já percebeu nas fotos? Ou é adolescente, ou são mulheres que não estão no serviço militar, mulheres mais idosas. Eu tô tentando, mas eu não tô lembrando do que você tá falando. Não então, vi. teve a passeata agora, depois que assassinaram 6 reféns. Sim, tá borbulhando lá. Isso, contra o Bibi, né? Certo, como se o Bibi fosse culpado de o Hamas assassinar os 6 reféns dentro da faixa, dentro do controle na faixa de Gaza. Você pega essas pessoas que estão fazendo os protestos, você não tem ninguém em idade militar. Ninguém ali foi para Gaza. Ninguém sabe qual que é a realidade do combate. É só adolescente. É só a mulher de do sovaco cabeludo. Sim. Porque o que é a verdade eu falo mesmo e eu não tenho medo. Sim. Entendeu? É bem aqui. Sem querer falar de biotipo B ou C. Sim. Mas você vê que são pessoas que não tiveram na guerra e não sabem a realidade. Aí você pega aqui, a Globo, a Folha, o Estadão, 500 mil israelenses vão às ruas protestar contra a... Mentira! Pedem o fim da guerra, como se todo mundo tivesse... Como se o país estivesse pedindo o fim da guerra. Não, o que a gente precisa hoje é trazer os nossos reféns de volta para casa, assumir a segurança não só do sul de Israel, como do norte também, que a população não está morando no norte por causa do Hezbollah. Mais 300 mil. E ficar no Natsir Filadélfia, no eixo Filadélfia, que é a fronteira com o Egito, porque é por lá que são traficados todos os armamentos e explosivos deles. E isso foi um erro estratégico operacional do exército. A primeira cidade que devia ter sido tomada durante a guerra era Arafia, para você já sufocar o Hamas e você não saber se eles levaram reféns para fora de Israel. Quem garante pra gente que não tem reféns hoje que estão no Irã? Pois é. Eu vou te falar, não sei se você viu hoje, né? Mas eu tava no Uber vindo para cá. Eu falei, caramba, como é que a Shema às vezes faz o Netanyahu conseguir ter sucesso? Porque ele tá batendo na tecla o tempo todo do Tzir, desse eixo do Filadélfia, porque a divisa com o Egito é praticamente a única oxigenação do Hamas externa, né? Único. É o único. Porque o mar de Israel já toma conta e o outro é Israel. Sim. E aí, o Netanyahu tá batendo na tecla que nem o louco e todo mundo tá colocando o Netanyahu como se fosse ele que é louco. Pô, cara, você tá querendo Filadélfia, a gente tá querendo vidas. A gente não tá querendo Filadélfia. E aí a pessoa, peraí, cara, Filadélfia é vidas, porque senão pode ter de novo, 7 de outubro, de novo. E você não pode escolher de quem é um sangue mais vermelho, dizer que a vida da pessoa de agora tem que ser salva e daqui a 5 anos, se tiver de novo, tá tudo bem? E aí o Netanyahu falando, um dos terroristas que conseguiram pegar agora durante um combate, tava falando que ainda não é meu mata, ou seja, ainda não está verificado, dizendo que o Sinuar, quer dizer, o único chefe integrino atualmente em Gaza, estava com o planejamento de levar pelo menos 20 reféns vivos com ele, saindo pelo eixo de Filadélfia e ir para o Irã com eles. Sim. E que eles estão ainda vendo, quer dizer, o próprio Dover Tzahal, né, o porta-voz, está dizendo que estão verificando para dizer para o público se é verdade ou não, mas se for verdade, o Netanyahu vai ter mostrado o quanto ele está certo. Sim. Porque a própria família que está pedindo, pelo amor de Deus, aceita entregar a Filadélfia, o próprio filho dele sequestrado pode ser que está sendo levado. Tchau. Não vai ter nunca mais chance de ser resgatado. Exatamente. Quando eu estive em Gaza, a gente ficou em Kerem Shalom, que é Natsir Filadélfia, é Egito, Israel e Gaza. Então, mais do que ninguém, eu tenho propriedade para falar isso. Eu entrei durante 3 vezes em Gaza, quando nós não estávamos em guerra declarada, em missões noturnas, com equipes de 18, 20 pessoas de unidades especiais para procurar túneis. Então eu sei do que eu tô falando. Eu vivenciei isso, não é que eu li na Globo.
Eu vi Até aquilo que com se os você meus lesse na olhos. Globo, você lê alguma coisa errada. Ah, né? com certeza. Não Iam ia falar ter que a isso. gente tá jogando algum gás tóxico pra matar todo mundo. Exatamente. Ou E- que o túnel é pra fazer sauna e só estão querendo se divertir. E você tem o caso de um jornalista da Al Jazeera que filmou o massacre do 7 de outubro. Israel viu que ele tinha laços com o Hamas, atacamos o prédio que ele estava, ele não morreu. Um dia depois ele apareceu no Catar, num hospital de luxo. Como que ele foi? De Filadélfia. Túnel por debaixo, levaram ele para o aeroporto particular dentro do Egito para o Catar. Agora, se um jornalista da Al Jazeera tem a capacidade de fazer isso, imagina o que o líder do Hamas não tem. A gente teve ontem o jornalista que filmou o massacre dentro de Kibbutz Be'eri também. Ele apareceu no Egito. Caramba. Isso que a gente está na Filadélfia já. E isso que o governo tá dizendo, do governo do Egito está dizendo que está se sentindo extremamente ofendido com as palavras de Netanyahu, porque a gente mantém aqui tudo maravilhoso. Não. Vocês estão ofendendo a E gente. você pode ter certeza que, apesar da gente ter acordo de paz com o Egito, você tem interesses econômicos lá dentro que esses túneis continuam acontecendo. Que o governo deve ganhar de propina para passar. Porque ali. As lideranças do governo egípcio devem ganhar milhões. Se utilizam bilhões de dólares para criar túneis, imagina o que eles não ganham para fecharem os olhos para isso. O que o Irã não deve botar de mesada para eles fechar os olhos, né? Quando eu estava no serviço militar obrigatório, a gente foi enviado para uma missão na Filadélfia. Chegamos lá, tinha uns caras de calça jeans, camisa social, vestido de exército. Eram americanos. Resumindo, eles descobriram um túnel que Gaza... O que eles fizeram? Como o Hamas ele cavava os túneis direto para Israel, a gente já procurava assim, eles fizeram uma volta. Eles cavaram um túnel para o Egito e do Egito para Israel. E foi achado isso por tropas americanas que, por acaso, estavam lá em alguma missão de reconhecimento ou alguma missão especial. Ou talvez foi até uma missão direcionada para isso, a gente não sabe, porque para não mandar tropas israelenses dentro de território egípcio, entendeu? Mas assim... Meu Deus do céu. Ou seja, o negócio ali rola solto. Rola. Se não tiver gente ali, né? Se não tiver gente, não tiver controle, vai entrar arma e vai entrar coisas... E olha que estranho, o Hamas diz que esse é um dos principais obstáculos. Que se o Netanyahu abrir mão do Filadélfia, dá para conversar. Ou seja, mas pensa comigo, mesmo que seja verdade, dá para entender o quanto é importante para o Hamas aquele lugar. É o oxigênio deles. Se eles quisessem realmente só ir para frente com as negociações, tudo bem, Filadélfia aqui, a gente faz outra coisa aqui. Negociação. Perco aqui, mas ganho ali. Não, você sabe que É a pauta número 1 deles. Pauta número 1 deles. E se é a pauta número 1, vamos entender, né? Antes era que todo o exército saísse, né? Agora a pauta número 1 deles é Filadélfia tem que continuar sendo de propriedade de Gaza. Porque não tem tantos meses, né? Israel demorou alguns meses para ter Filadélfia, não foi? Na verdade, meses, a gente tomou a Filadélfia em 2 semanas, mas a gente demorou quase 7 meses para atacar a Filadélfia, né? Por isso que eu digo que é um erro estratégico. Isso a gente falava lá no exército. A primeira cidade que devia ser tomada era Rafah. Só que eles queriam afastar a população de Gaza junto com os terroristas de próximos das fronteiras, né? Tanto que assim, na segunda, terceira semana de guerra, a gente teve umas trocas de tiro na grade de caras que estavam nas casas em Gaza e eles atirando para evitar que a gente avançasse em direção a Gaza. Por mais que a gente tivesse com tanque, com força aérea, com tudo, eles continuavam lá combatendo a gente. É importante para eles, né? Com certeza. E pelo que eu entendi, a gente vai tomar Beit Hanun também, que é no norte de Gaza, e vai fazer uma buffer zone, né? Que é uma zona de segurança. Para aumentar essa zona, caso venham fazer um atentado, que seja uma zona maior para percorrerem até Israel. Isso é muito importante. Né? Muito importante. Eu ia falar disso agora. Qual o nome que dão? Em inglês é buffer zone. Em hebraico é Tzir Avtachá, é tipo estrada de segurança, zona Quer dizer, de segurança. uma área ali, porque tem gente que discute 1 quilômetro, 2 quilômetros. Você tem que ter uma área grande ali, sem nada, só com visão israelense, porque é o que você falou, porque vai dar para ver eles se aproximando. Sim, a gente tem que... E aí é fazer um trabalho também com tratores, deixar o terreno um planalto pra gente poder ter visão. Mudar tudo, assim. Mudar tudo, né? Tudo que a gente entendia de conceitos de segurança de fronteiriço com Gaza mudou depois do 7 de outubro. Né? Ei, o que você falaria pra galera, assim, pra a gente terminar essa conversa tão boa, que tá passando em 1 segundo, praticamente 2 horas de conversa. Eu tô abismado olhando aqui pro relógio. O que você falaria para as pessoas? Inclusive,
Não, depois eu vou falar, depois de você dizer, eu vou fazer uma conclusão. Mas o que você falaria pra galera? Se quiser até falar diretamente com eles, o que você falaria pra eles para 6 de outubro, sobre você? Fica à vontade. Pessoal, primeiro quero agradecer você que está acompanhando a gente nessas 2 horas de conversa. Convidar vocês a me seguirem no Instagram, HenriCadima_SP. Lá eu posto coisas sobre a guerra, realidades sobre Israel, atualidades e atualidades políticas também no nosso Brasil. Quero falar para vocês, não tenham medo de serem judeus e de serem apoiadores de Israel. Essa é a nossa essência, é quem nós somos, é quem nós seremos. E se vocês tiverem qualquer problema, vocês podem contar comigo a qualquer momento. Assim como o Tzahal, ele sempre vai estar lá para o povo judeu em qualquer lugar do mundo. Eu vou estar pela nossa Keilah e pelos nossos apoiadores e tentando. Às vezes eu não vou conseguir ajudar, mas você pode ter certeza que pelo menos tentar e meter a mão na massa eu vou fazer. Isso é maravilhoso, pessoal, dizer para vocês também, né, que eu tô muito agradecido. Obrigado por ter vindo. É um prazer. Obrigado mesmo, receber você, é uma alegria imensa aqui no Torá com você. E dizer também, pessoal, que eu quero dizer oficialmente como rabino aqui do Torá com você, no Rio de Janeiro, apoio diretamente aqui o Henri Tekatz, Henri Kadima 22018. Vota em mim, dia 6 é o dia D. Vota nele, pessoal. Realmente é um trabalho maravilhoso que ele está fazendo, né? Tem um outro grande amigo também, rabino, que já veio apresentando ele. Falei, poxa, vindo de um rabino desse, é porque o negócio é sério. Conhecendo ele, ficou mais claro ainda. Conversando com ele, falando com ele no WhatsApp, vendo as redes sociais. Eu sei, né, e tenho garantias óbvias de toda a representatividade dele, que ele vai fazer um trabalho maravilhoso lá na Câmara dos Vereadores. Então que Hashem te abençoe muito, amém, possa te colocar lá dentro, fazer muito pela gente lá em São Paulo e também representando no Brasil todo, para você poder só crescer, só com a bênção, com a Brahá de Hashem. Amém, amém, ve amém, Rav. Obrigado pelas suas palavras e conte comigo, sempre vai ser um prazer rever e poder falar mais com o nosso público. Maravilhoso. Am Israel Hai. Vekayam. Continua vivo para sempre. É isso aí, galera. Vai torar, pessoal. Tudo de bom, galera, e até a próxima. Obrigado, Henri. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado, Rafa. Foi um prazer.